Bom, vamos nessa santa paz, né? Os louvores, abrir no 8º livro da Bíblia. Qual é que é? Deixa eu ver aqui primeiro, né? Aí você vai pegar lá. Ruth é uma vida, né? Então, depois de Juízes, né? Nós encontramos aí Ruth, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Se fosse Novo Testamento, seria segundo aos Coríntios. Se fosse novo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Não. Seria 1 Coríntios, eu acho, né? Primeira carta. Quase nada. Então, vamos ler aqui a partir do versículo de número 1. É lógico que é um livro até assim, né? Não sei tudo, de 4 capítulos, mas é assim, um livro até extenso para você ler ele todo. Você vai ler o livro. Se alguém não puder ficar de pé, não tem problema não. Se você puder ficar de pé, só em respeito, em reverência. Não é que a pessoa que está sentada às vezes, não é que ela não tem respeito, não. É um costume, entende o que eu falo? Entendeu? Senhor nosso Deus e Pai, fala aos nossos corações por meio da Tua palavra, através do livro do Pai de Ruth. Hoje usa-lhe conforme a Tua vontade, pelo Santo Espírito, para que eu fale não de mim mesmo, e segundo a Bíblia, Pai, que está na Tua palavra, dirigido pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ruth 1, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moab, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá. Vieram à terra de Moab e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orpa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Também podemos assentar. Irmãos, muitas pessoas dizem que Elimeleque errou, né? Saindo da sua terra, certo? Porque o versículo 1 diz: nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab. Ou seja, saiu da terra considerada uma terra, vamos dizer assim, a terra do Senhor, né? E foi para uma terra pagã, certo? Com a sua mulher e seus 2 filhos. Elimeleque errou. Tem pregador que já entra aqui já esculhando Elimeleque. Mas eu vejo que não é bem por aí. Por exemplo, quando houve também uma grande necessidade nos dias de Abraão, o que ele fez? Ele saiu de uma terra e foi para outra. Foi para o Egito? Isso, foi para o Egito. Então, quer dizer, Abraão errou e ele saiu lá do Egito abençoado. Sim. Então, quer dizer, ele foi para o Egito por causa de uma força circunstancial, motivo de força maior. Então, eu vejo que é mais ou menos o caso de Elimeleque. Não é que ele quis sair de sua terra para ir para Moab. A Bíblia fala que nos dias em que os juízes julgavam, né, houve fome na terra. Quer dizer, houve uma situação difícil. E ele foi buscar o quê? O recurso naquele momento. Então, eu creio que ele não fez isso de vontade. Porém, de alguma forma, nós sabemos que Deus tinha um plano. Porque ele veio morrer e também seus 2 filhos, Malom e Quilion. Mas os seus filhos haviam se casado com mulheres moabitas. Eles foram para Moab, para a terra de Moab, e casaram-se
com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth. E os filhos dele também morreram. Então morreu o pai e os filhos. Ficou Noemi, a viúva, e as suas noras também, viúvas de seus filhos que morreram. Não é? Então, a situação ficou difícil naquele momento. E aí, no versículo de número 6, assim, ó, então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta terra de Moabe, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. Verso 8. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê, verso 9, que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém choraram em alta voz. Quer dizer, havia uma ligação ali, Mesmo seus filhos morrendo, ficou aquele amor ali das suas noras por ela. Mas ela viu que a situação ficou tão difícil que ela disse para suas noras voltarem para a terra delas, não é? Como está aqui no versículo de número 8: disse-lhes Noemi: ide, voltai a casa, cada uma à casa de sua mãe, porque Noemi não poderia ali fazer mais nada por elas. A situação ficou difícil. O que ligava essas mulheres a Noemi? Os filhos de Noemi. Aí Noemi vai e fica viúva. Elas também ficaram viúvas. Logicamente falando, havia mais algum motivo para elas ficarem juntas, sendo que quem era o provedor, principalmente à época, Os maridos. Exatamente, os maridos morreram. Então a situação ficou difícil. E Noemi ouviu falar que o Senhor se lembrara de seu povo, abençoando seu povo com pão. Então ela pensou: vou retornar. E aí no versículo 10 está escrito assim: e lhes disseram: não iremos. Iremos contigo ao teu povo. Isso aí, contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, verso 12, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomar-lhes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então quer dizer, ela disse: olha, mesmo que eu tivesse um marido e filhos, não haveria tempo, vocês não iriam esperar os meus filhos crescerem para tomá-los por maridos. E ela disse que o Senhor havia pesado a sua mão contra ela. Dá a entender isso, Descarregou o Senhor contra mim a sua mão. Ou seja, naquele momento, porque é natural de uma pessoa pensar assim, não é? Você perde o marido, perde 2 filhos, uma situação difícil, Era uma questão até ali econômica. Como manter-se, numa situação dessa? Como se manter numa dificuldade dessa? Então, na cabeça de Noemi, olha, o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Ele pesou a sua mão sobre mim, de forma que ela se tornou uma mulher muito triste.
Mas aí o verso 14 diz assim, ó, então de novo choraram em alta voz. Orfa, verso 14, com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Orfa, dessa vez, se despediu dela com um beijo e foi-se para a sua terra, a terra de Moabe, a terra pagã. Mas Ruth se apegou a ela. Uma tomou uma decisão de deixá-la e realmente voltar, né, à sua terra, e a outra se apegou a Noemi. Ruth se apegou a Noemi, não é? E aí no versículo de número 16 está escrito, 15, disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse 16, porém Ruth, não me instes, ou seja, insistas, né, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrermos, ou melhor dizendo, verso 17, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, verso 18, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então olha só que coisa maravilhosa. Ruth toma uma decisão ali pesada, não é? Olha, eu estou por você, não insista para que eu te deixe, não é? Porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde você morrer, morrerei eu e serei sepultada. Somente a morte vai me separar de ti. Olha só que coisa impressionante. Essa decisão de Ruth, ela pesaria ali como pesou para o resto da vida de Noemi e dela também. Então nós aprendemos aqui que decisões certas que nós tomamos em nossa vida em determinados momentos, essas decisões fazem com que nós sigamos a nossa jornada a partir dessas decisões de uma forma abençoada, em que Deus vai nos abençoar. O poder de uma decisão, e foi um momento extremo. O que Noemi poderia oferecer a ela? Nada, humanamente falando. Mas por que ela ficou com Noemi? Ela entendeu ali algo diferente, porque ela disse, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Não insista para que eu te deixe, somente a morte me separará de ti. Irmãos, é muito forte. Eu vejo aqui uma aplicação para nós, que na decisão certa que nós tomamos na nossa vida, nós não podemos nos apartar da decisão, ainda que momentaneamente a decisão seja uma decisão aparentemente errada. Mas se nós tivermos a convicção que a decisão é certa, nós não devemos voltar atrás, porque Deus há de nos abençoar. Deus já tinha uma bênção para Ruth, reservada para Ruth. Quando Ruth toma a decisão, Deus começa já a preparar todo o plano de bênção para Ruth, não é? Então, quando nós tomamos a decisão correta, Deus vai abençoar. Tem um processo, é lógico, mas Deus vai abençoar, porque Deus, Ele honra a decisão de fé. Quem decide seguir com Deus, Deus vai honrar
aquela pessoa que sabe, não, Deus marcou aqui para me passar, é aqui que eu vou passar. Porque se Deus me tirou do mundo onde eu estava, quem tirou ali, nós podemos dizer, a própria Ruth da terra de Moabe, uma terra pagã, em que eles adoravam outros deuses. Quem tirou Ruth de lá foi o próprio Deus. Ela se agradou do Deus de Noemi, de alguma forma ela teve a revelação do Deus de Noemi, e nós também optamos por seguir a Deus. E se nós não retrocedermos, Deus vai continuar nos abençoando, ainda que nós estejamos no deserto, parece que não está acontecendo nada, e até mesmo no deserto Deus sustenta o povo dele. Deus vai verter água da rocha, Deus manda os corvos como mandou para Elias, para fornecer ali pão e carne para ele, porque o nosso Deus é o Deus da provisão. O nosso Deus não vai deixar a gente na necessidade extrema. Ele não deixou Noemi passar fome, não. Ele tinha prosperidade, mas primeiro tinha aprovação, primeiro tinha o teste. Então tem que primeiro ser testado, para depois ser abençoado. Essa é a forma de Deus trabalhar, é a forma de Deus agir. E essa mulher estava decidida, porque tem aquela pessoa que decide, mas depois pula fora. Não tem? Ela não. Você vê que Orfa decidiu, mas na segunda vez ela não suportou a pressão, ela pulou fora. E tem muitas órfãs no nosso meio, e tem muitas Ruths também. Então nós temos que nos apegar, nós temos que seguir os bons exemplos da Bíblia, e não os exemplos negativos. Orfa, ela foi movida ali por um sentimento por Noemi, mas por um tempo somente. Na segunda vez que Noemi falou, ela cedeu, porque ela não tinha a revelação do Deus de Ruth e nem de Noemi. Estou dizendo de Ruth porque o Deus de Noemi passou a ser o Deus de Ruth também. Uma teve a revelação, a outra não. Uma realmente, mas pastor, Noemi disse para elas, aconselhou-as voltarem, para a terra delas. Então quer dizer que Orfa não fez ali errado, mas se a gente for analisar, ela fez errado sim, porque ela voltou para uma terra pagã. Era uma oportunidade para ela, só que ela não suportou. Mas ela foi, tudo bem, opção. Deus obriga alguém a fazer alguma coisa? Não. Nós temos opções. E aqui, se nós formos analisar, olha só, versículo de número 19, capítulo 1, olha só. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Noemi e Ruth, Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi. Último versículo, capítulo 1. Da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a Moabita, chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada, da colheita, cevada. Então, quando elas chegaram, as mulheres chamaram ela de Noemi. O que significa Noemi? Alguém lembra? Até que na minha Bíblia, olha, Noemi significa a minha doçura. E Mara significa o quê? Amargura. Isso, amargura. Então por isso que ela falou: me chame Noemi, me chame de Mara, porque o Senhor, Ele se voltou contra mim, como ela disse, aí no versículo de número 20, depois da vírgula, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Então, irmãos, na verdade, Deus tinha um propósito, mas todo propósito de Deus ou provação, a princípio dói mesmo, a gente rejeita, fica meio assim,
Até você se adequar à coisa é complicado. Isso é normal, é o nosso lado humano que se manifesta. Certo? Mas aí, ela continuou cultivando, né? Que Deus havia se voltado contra ela. Deus tornou a vida dela triste, amarga, não é? Mas agora começa a bênção. A Bíblia diz que Ruth, ela foi fazer o quê? Rebuscar as espigas. O que significa rebuscar? Era catar ali aquilo que sobrava da colheita. Aqueles que colhiam, eles iam adiante colhendo e ficava com o resto para trás. É como se tivesse uma lavoura de panha de café, que eles panharam ali o café na mão, na máquina de secar, caiu lá naquele pano lá, e o restante que respingou caiu no chão, e eles vieram com aqueles balaio para catar aquelas sobras que... Exatamente. Exatamente. Isso aí, né? É. Então, nós observamos que ela foi trabalhar, olha só, para poder sustentar ela e a sua... Exatamente, sogra, né? A sua sogra. Então, o que acontece? Ela não retrocedeu. Ela não tomou uma decisão emotiva, pela emoção. Ela tomou consciente. E chegando ao campo, ela foi trabalhar na parte do campo de quem? Quem era dono? Boaz. Eu creio que era o propósito de Deus. Não é? Ela foi ali, e ali o Senhor já começou a abençoar aquela mulher, porque ela começou ali a rebuscar, a catar e trabalhar de uma forma séria. Ela só parava no abrigo para descansar um pouco, e depois Boaz foi informado de quem era ela. E se a gente analisar, Boaz, ele tomou medidas para protegê-la, sabendo que era ela, ele tomou conhecimento de quem era, e viu que ela era uma mulher diferente. Então, ele tomou medidas para que ela fosse bem sucedida ali, naquela catação dela. Ou seja, Deus já começou a abençoar, começou a dar graça, porque até mesmo era perigoso os homens que colhiam molestá-la, não é? Humilhá-la. Havia todo esse perigo, mas aí Boaz a protegeu. Boaz tomou medidas para que ela ficasse ali com as mulheres, né? Depois deu alimento a ela, tratou ela bem, e ela já foi caindo na graça de Boaz, que era ali aquele homem rico, aquele homem poderoso, né? Mas tudo já era o quê? Nós entendemos? Um plano de Deus. Até fala aqui na minha Bíblia, eu creio que na sua também, no versículo de número 13 do capítulo 2, ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertence a Boaz. Mas na verdade tudo já era o plano de Deus. E aí ela começou a ser bem sucedida. Boaz falou para os catadores deixarem para trás, né, espigas para trás, para que ela apanhasse. Começou a tratá-la bem, e aí ela já começou a prosperar. Mas ela começou de baixo, né? Ela teve noção da realidade daquele momento dela, mas Boaz começou a ver naquela mulher algo diferente e começou a abençoá-la, tratá-la bem. Ela começou a ser bem sucedida na catação ali, naquela rebuscagem dela, e Deus foi abençoando, e a situação foi mudando, porque ela tomou uma decisão certa. Ela disse que o Deus de Noemi seria o seu Deus. Então, quando ela começou a trabalhar naquele campo, Deus começou a abençoar e a mudar a história financeira delas, que era uma história dificílima ali. Não havia um homem para sustentar elas. E esse homem seria, na sequência, quem? Boaz. Deus já começou a usar. Então nós observamos que Deus, ele tem um propósito para as pessoas que tomam decisões certas.
para pessoas que, quando a coisa fica feia, não retrocedem, mas seguem adiante. Não é verdade? Então nós encontramos na pessoa de Ruth o quê? Uma mulher perseverante, uma pessoa perseverante, determinada. E ela só foi prosperando, se você analisar. E no versículo de número 11 está assim, ó. Ela falando que ele havia usado com ela de benevolência, estava usando e tal. Aí ele disse a ela, ó, verso 11, no capítulo 2: bem me contava tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Então quer dizer que ele falou o quê? Eu fiquei sabendo dessa história, de como você tratou bem a sua sogra, e você deixou a sua terra e veio para uma terra que você não conhecia. Verso 12: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa. Do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Então olha só o que Boaz falou para ela: que Deus queria abençoá-la, porque ela veio buscar refúgio sob as asas do Altíssimo. Não é? Então, quando a Bíblia usa essa expressão, as asas do Altíssimo, ou seja, nós estamos sob, debaixo das asas do Altíssimo, isso significa o quê? Um esconderijo, nós estamos nos refugiando. Exatamente. Da proteção do Todo-Poderoso. Isso, nós estamos nos escondendo, nos protegendo, recebendo uma sombra abençoada, e o Senhor está nos guardando de todo mal. E ele proferiu essa bênção, porque ela veio buscar. Amém. E aí quem busca a Deus, né? Deus se deixa achar. Deus é maravilhoso. Então Deus não está preocupado se era pagão, se era numa terra em que presidia o satanismo, o ocultismo, ou qualquer outra religião assim. Deus está preocupado com o seguinte: se a pessoa realmente vem, se ela vier, ela vai abrigar sobre as asas dele, e ela vai encontrar o quê? Repouso. O que fala, por exemplo, o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quem busca abrigo em Deus, encontra. Quem mora, então, está abençoado direto e reto. Aquele que habita, que mora no esconderijo do Altíssimo. O Senhor quer que nós moremos. E ela veio buscar e passou a morar. Ela entendeu. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso aqui é uma conversão. Essa mulher sai de uma situação miserável, em que seu marido morreu, em que ela estava ali sujeita à dificuldade, à miséria, ou a voltar para os seus deuses, para a sua velha vida. Mas o que Deus faz na nossa vida, nós não podemos impedir o processo, nós não podemos voltar para o lugar de onde Deus nos tirou, é de lá para frente, e sempre seguindo rumo à glória do Senhor. Nós não podemos voltar, porque a Bíblia fala que Deus, Ele tem prazer naqueles que voltam? Não. A Bíblia diz que o justo, o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Agora, se ele não recuar, Deus teve prazer em Orfa? Ela recuou. Mas em Ruth ele teve. Por quê? Porque Ruth não recuou. Ela prosseguiu a caminhada. Muitas coisas também vão acontecer para a gente voltar. Às vezes eu ouço notícias de pessoas que se converteram, mas o mundo foi seduzindo, foi trabalhando, e as pessoas foram dando lugar e voltaram.
Mas o Senhor diz na palavra: o meu justo viverá pela fé. Da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Então muitas coisas vão vir para nós recuarmos, mas nós não podemos recuar. Nós temos que continuar caminhando, porque nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós cremos e prosseguimos para a conservação da alma. Em nome de Jesus Cristo, nós não somos daqueles que se retiram. Outro se retirou para a perdição, para voltar para a terra de paganismo e de condenação. Mas Ruth saiu para uma terra que era a terra de Deus e para a terra da salvação, porque ela veio. É isso que a Bíblia nos fala também no Novo Testamento. Nós não podemos voltar. E essa mulher, ali, à medida em que o tempo ia passando, Deus a ia abençoando. A bênção dela foi o quê? Progressiva. Olha só, então Deus não para de abençoar. Ele só para de abençoar caso a pessoa pare de seguir, pare de fazer aquilo que ele mandou, lógico, né? Como no caso de Órfã. Nós pegamos esses dois exemplos, um negativo e o outro positivo. Uma teve a revelação, a outra não. E por ela ter optado por Deus, Deus também optou por abençoar, porque Deus sempre opta por abençoar, para abençoar aqueles que seguem Ele. Amém. Então, nós observamos tudo isso. Aí no versículo, vamos dar um salto na história. Aqui no verso 16, agora no capítulo 2: tirai também dos molhos, olha o que ele disse, algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Você escolhe, mas deixe algumas espigas para trás, para que ela apanhe, e não a repreendais. Deixa ela. Ou seja, ela começou a trabalhar de uma forma tranquila, porque Deus abençoou e não ameaçado. Verso 18, 17, 18: esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um éfa de cevada. Tem alguma versão aí que fala para nós, né? Alguns quilos, né? 20 e poucos quilos, alguma coisa assim. Mas não é o caso. Então, verso 18: tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara, sobrava, né? Depois de fartar-se, né? Tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra dela, né? Noemi: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado, e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Verso 20: então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita, verso 21: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabe toda a cega que tem. Disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saiais com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou, verso 23, ela a companhia das servas de Boaz, para colher até a cega da cevada e do trigo acabaram. Elas chegassem ao fim, né? E ficou com a sua sogra. Então, irmãos, aqui já começa a questão. Aí depois você vai ver no capítulo 3, Noemi, como uma mulher experiente, aí ela deu um conselho para Ruth se arrumar toda, porque era ali a festa da colheita. Havia comemoração, né? Então sempre que havia colheita, havia também a festa. Então a festa, Noemi,
você vai se arrumar, colocar o seu melhor vestido, etc e tal, e vai até Boaz, como está aqui no versículo de número 3, capítulo 3 agora já. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a ilha, porém não te des a conhecer ao homem, a Boaz no caso, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. E ela disse a Noemi que ia fazer tudo quanto ela lhe orientou. Não é? O que era isso então? Que Noemi pediu ela para fazer? Por que fazer esse gesto? Se deitar, esperar ele se deitar, depois se deitar ali aos pés dele, né? Como está aqui no versículo de número 4, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Isso era o quê? Para nós não, hoje a mulher fazer isso não significa nada, mas para aquela cultura era como se fosse, na verdade, um pedido de casamento. Então Noemi diz, eu conselho para ela fazer isso, que já era ali praticamente um pedido de casamento. E aí, só que, eu não vou ler o restante porque a hora não vai permitir. Havia um resgatador, certo? O que era o resgatador ali? O resgatador era aquele que iria comprar as terras ali de Noemi, certo? Boaz era um resgatador. Ele era um parente, só que havia um parente mais próximo do que ele para comprar as terras. E aí Boaz foi e contou para o homem. Depois, né? Ele chamou o homem, com o passar da história que você vai ver, ele chamou o homem e contou para o homem se ele queria resgatar. Aí o homem disse que queria resgatar. Só que Boaz, ele chamou os anciãos da cidade, foi isso, a porta da cidade, porque antes os negócios eram feitos, os negócios em que a justiça tinha que resolver, eram feitos os negócios onde? Na porta da cidade. Era assim o costume da época, né? Então ele chamou ali os anciãos para que eles presenciassem aquele caso. Então o resgatador, ele disse que queria resgatar. Mas aí Boaz falou assim, se você resgatar, você vai ter que resgatar também Ruth, a mulher do falecido. Aí, como ele tinha também propriedade, se ele resgatasse Ruth também, ele iria ter que ter um filho com ela. Ou, melhor dizendo, se ele tivesse um filho com ela, ele iria colocar a sua propriedade também nisso. Quando Boaz fala isso para ele, ele não. Então, se quiser, você pode resgatar, não quero mais. Que assim funcionava, né? E isso era para quê, pastor? Para manter o nome da família, certo? Era como você pegar aquela lei para estar ensinando hoje, né? Que a Bíblia chama de lei do levirato. Se um irmão morresse, o outro irmão, ele tinha que ali casar com a mulher do falecido irmão dele, para que ali o nome do irmão dele continuasse, certo? Até para a preservação da propriedade. Era uma lei criada até pelo próprio Deus, certo? Então, era baseado nessa situação aqui. Entendeu como é que é? Então, era para que o nome da família ali fosse mantido. Então, se o resgatador mais próximo resgatasse as terras, ele tinha que resgatar a mulher. Se ele tivesse filho com a mulher, ele ia perder até o que ele tinha, ele pulou fora. Aí Boaz, já sabendo que a chance dele pular fora era grande como foi, que ele fez, foi, e diante de todas as pessoas ali que estavam presenciando, aquelas autoridades, anciãos na porta da cidade, comprou, resgatou as terras, como você vai ver aqui em capítulo 4, agora só esse versículo, para você entender um pouco, não ficar apenas nas minhas palavras. Versículo 9, ó. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimelec,
e a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. A bênção foi concedida. Depois vocês estudem mais um pouquinho sobre isso, lei do delirado, essa lei de posse, se vocês quiserem entender um pouco mais a Bíblia, né? Porque às vezes você vai chegar num livro como esse, até só estudando aqui, vamos ver um assunto desse aqui que não há estudar, tá bom? É interessante para você entender, porque você pega e vai embora. Mas eram leis criadas por Deus. Aí todo o povo, verso 11, ó, capítulo 4, que estava na porta, e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Quem foram Raquel e Lia? Só para refrescar: mulheres de Jacó. Lembrado? Não foi esperto? Uma foi Raquel e outra Lia. A primeira me tomou enganado por Labão seu tio, né? Porque elas eram primas dele. Depois, ele teve aquele que queria realmente, que era Raquel. Mas essa é outra história. Mas por que esses nomes estão sendo mencionados aqui? Porque o próprio versículo 11 fala: elas ambas edificaram a casa de Israel. Certo? Elas fizeram parte, né, da edificação da casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze teu nome afamado em Belém. Verso 12: seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Por que é mencionado o nome de Pérez aqui também? Pérez foi o nome do filho de Judá que teve com a sua nora Tamar, porque o filho dele morreu e ela ficou, como ficaram órfã ali, e Ruth mesmo, né? O filho dele morreu e ele não deu outro filho dele para Tamar. Então Tamar, segundo a Bíblia, enganou a ele e teve um filho com ele, certo? Então o nome desse filho foi Pérez. E Pérez está onde? Na genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, você vai ver lá na genealogia o nome de Pérez. Então, de certa forma, né, essa bênção está aqui. E ela estava sobre Boaz. Entendeu? Ela estava sobre Boaz. E aqui no versículo, olha só, de número 15, só para encerrar: ele será, as mulheres dizendo, né, a Noemi, restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, ela te é melhor do que 7 filhos. Então aquele filho, quem foi o filho que nasceu de Boaz e Ruth? Pérez. Obed. Pérez foi bem antes. Boaz, ele veio da linhagem de Pérez, entendeu? Então o filho que ele teve, Boaz com Ruth, foi Obed, e Obed foi pai de... vai para o último versículo aí. Jessé. E Jessé foi pai de... Davi. Agora, hein? Você de bênção maior que essa? Então quer dizer, ó, de onde essa mulher saiu? De uma terra pagã. Assim como Raabe saiu de Jericó e foi condenada à destruição e foi destruída, mas ela creu e temeu no Deus daqueles espias e fez com eles uma aliança e foi preservada da morte, e também foi colocada Raabe na genealogia de Jesus. Assim também foi com Ruth. O que nós podemos entender aqui? As pessoas que creem em Deus, elas saem da morte e entram para a vida. As pessoas que creem em Deus, elas saem do registro apenas aqui terreno e passageiro e entram para o registro celestial e eterno. Porque a pessoa, a partir do momento que ela passa a crer em Deus, o nome dela
está registrado no livro que a Bíblia fala, Apocalipse, que é chamado de livro da vida. E todo aquele que tem seu nome registrado no livro da vida, o que é que vai acontecer com ele? Ele não vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ele vai herdar a salvação para todos sempre. Você acredita nisso? Louve a Deus com as palmas nessa noite, para que você diga a palavra de Deus. Olha só o que aconteceu com essa mulher. Quem dava alguma coisa para essa mulher? Quem dava alguma coisa para ela? Onde elas entraram? Na árvore genealógica de Jesus. Só isso, só um pouquinho. Então, assim de certa forma acontece com a gente. A gente passa a fazer parte da árvore genealógica espiritual do céu. Amém. Porque o nosso nome vai lá para o céu. Assim como foi o nome de Raabe, foi o nome de Ruth, creio que de Noemi também, de Boaz e por aí vai. De onde veio o quê? Veio quem? O Salvador. Isso. Lá na frente falaram assim: Cristo, filho de Eita, olha só. Então, irmãos, é isso que é tomar a decisão certa na vida. Nós não estamos tomando a decisão para fazer um negocinho para ganhar aqui na terra, para ter uma vida boa, não. É para ter a verdadeira vida. Não é? Órfã perdeu o direito de salvação. Ali parecia uma decisão normal, né, que ela tomou. Mas, naquele momento, Ruth preferiu o caminho apertado. E o caminho apertado conduziu ela à bênção. E ela foi muito abençoada na terra, tá? Isso não quer dizer que vai acontecer com todo mundo da mesma forma, mas espiritualmente sim, da mesma forma, que é o mesmo Deus e o mesmo Salvador e Senhor, né? Amém. Se coloque sobre os seus pés esta noite. Irmãos, nós estamos com um desfalque muito grande aqui, como vocês estão vendo. Então vamos orar. Eu tive, antes disso, quero agradecer ao nosso irmão Lucas aqui. Irmãos, hoje ele veio para a igreja mais cedo, para mexer no som para nós, para dar uma melhorada no som, né? Ele tem mais habilidade, ele, com certeza ele viu que eu estava com dificuldade, né? E eu não ia mexer demais, porque às vezes vai mexer quando você não sabe demais, acaba te atrapalhando. Então ele veio mais cedo e arrumou o som para nós todos, ministrado, isso é bom, né? Deus abençoe a vida. E também, quarta-feira eu estive na casa de uma senhora para encerrar, dar o testemunho e nós vamos embora. Uma senhora, bom Gelson, e demais. Eu não vou falar nome, vou falar para assim, né? Não expor nada. Essa senhora, ela pertencia a uma igreja. E ela está dando muita dificuldade em casa. E por ela não poder mais ir à igreja, uma igreja até tradicional, centenária, ela foi. Vou usar esse termo, ela foi deixada de lá. Vou falar abandonada, né? Então quando eu cheguei na casa dela, o marido levou lá. Aí comecei a chorar. Então eu fiz um compromisso toda quarta-feira de estar na casa dessa senhora e levar a Santa Ceia. Fora. Nesse caso, quando a pessoa não pode ir à igreja vai dar a pessoa. A senhora não está podendo sair, né? Então não tem problema. Eu me disponho a ir toda vez, uma vez por semana, fazendo tudo, né? E ministrar a Santa Ceia, todo o culto de Santa Ceia, também na semana de Santa Ceia. Ela gostou muito e tal. Então vamos orar para Deus mandar pessoas que querem, não importa se está acamada, se está andando, se é velho, se é novo, mas que querem. E a mulher chorou, irmão. Você vê que alegria, como ela ficou feliz. Então tem pessoas assim que querem congregar. E Deus sabe onde elas estão. E quem nos mostra? É Deus. Quer dizer, a minha Maria achou lá, me falou, foi. Então se você souber de alguém no seu trabalho, na sua vizinhança, que está numa condição semelhante, faça o mesmo. Amém? Se você quiser me chamar, você sabe, pode contar comigo, para ir ou para ela vir, de qualquer maneira que você acha melhor, tá? Não deixe de estar esforçando, porque nós vamos virar essa situação de que forma? Caminhando juntos. Pregando a verdade, com amor de coração. Faça com amor no mundo. Pai, a todos abençoe, presente e ausente, com o amor, com a graça do Filho e com a sua consolação do Espírito Santo. E a todos um final de domingo abençoado, consolado, familiar animado, para que nós, ó Pai, terminemos a semana e comecemos a semana prática amanhã, encorajados e animados, consolados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E que as palmas